Boa noite. Estamos de volta aqui no Band Notícias nessa semana tão importante, onde estamos conversando com os candidatos a prefeito nas eleições de 2024 aqui na nossa cidade, Campos dos Goytacazes. Hoje vamos conversar com o candidato do PRD, o Twin, nosso convidado desta noite. Antes, deixa eu dar boa noite para a minha companheira de bancada, a jornalista Leandra Alves. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidato. Boa noite também para você, ouvinte de Band FM Campos. Hoje, a última entrevista dessa série de sabatinas que a gente tem feito com os candidatos à prefeitura aqui de Campos. Apresentar um pouquinho da Band, Eu tenho feito isso durante todas as entrevistas. São mais de 100 mil ouvintes diários, sempre sintonizados com a gente. A gente fica muito grato com a sua companhia, que também fica conectado com a gente por meio do nosso aplicativo, que é um sucesso digital, Alfredo? São mais de 68 mil downloads, segundo dados de Google Play e Apple Store, e a gente mais uma vez agradece a sua companhia. Bom, vamos começar aqui o programa, mas antes o candidato Twin vai se apresentar. Candidato, boa noite. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Leandra. Boa noite a todos da Band. Prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Rafael Twin. Fui atleta durante muitos anos da minha vida, fui atleta de seleção brasileira, atleta do Flamengo, conheci mais de 30 países, então a base da minha vida veio o esporte. Tive muitos projetos sociais, estou no meu primeiro mandato de vereador, agora na minha primeira campanha a prefeito de Campos, querendo brigar contra o sistema. Eu acredito que a gente está vivendo no poder das mesmas famílias, no poder anos, às vezes se revezando ou indicando um ou outro, com assistencialismo muito forte. E eu sou muito a favor de programas sociais, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a cidade precisar desse programa social. Então, nossa base do nosso programa de governo é geração de emprego, vinda de indústria, vinda de comércio, para realmente libertar Campos dessas famílias que realmente estão se perpetuando no poder. E vamos conseguir chegar lá. Candidato, vamos entrar dentro do tema do programa, ou dos temas que a gente está abordando aqui, e um dos temas que tem gerado mais discussão é exatamente o transporte, porque o transporte, o cidadão tem se ressentido muito desse serviço ou da falta desse serviço. Então eu gostaria que o senhor iniciasse por esse tema, transporte. Quais são as suas propostas para o transporte da cidade de Campos? O transporte público, o direito de ir e vir é constitucional. E, infelizmente, a atual gestão de Campos, o atual prefeito, ele tirou esse direito da população de ir e vir, das crianças poderem estudar. O transporte, eu como vereador, eu sei que eu escuto diariamente lá, está um caos. A gente escutou muita promessa na pré-campanha, na última, 4 anos atrás, e nada foi feito pelo transporte. A frota muito mal sucateada. Eu trabalho com crianças com deficiência, tenho um projeto para esporte. A gente escuta os pais falarem que eles não param, não tem elevador para as crianças com deficiência. Pessoas que moram na área rural não conseguem chegar. Então, realmente, o transporte está um caos e não adianta ficar prometendo, falando que vai fazer. A gente tem um programa que, inclusive, copiando cidades vizinhas nossas que deram certo, o próprio Macaé, que são 14 terminais. Hoje estão sendo feitos 3. Vai solucionar, vai mais ou menos um paliativo. A gente precisa de um terminal em cada distrito de Campos do Goytacazes, é lógico. Você não vai fazer um terminal do tamanho da Roberto Silveira, depois de reformada completamente, em Morro do Coco. Mas tem que ter um terminal pequeno lá, no qual seja uma passagem única e a pessoa consiga sair de Farol de Santo Tomé até Santa Maria, ou que seja, qualquer lugar da cidade, e vans e micro-ônibus circulares que rodem dentro de cada cidade. Não é impossível, é um programa fácil, com uma concessão nova, com uma frota renovada, com ar-condicionado, com elevador para pessoas com deficiência, que respeita. Inclusive, teve um caso ontem de uma mãe reclamando que um garoto com autismo foi expulso do ônibus, porque estava fazendo barulho. Então, o transporte público tem que ser revisado completamente, com terminais bem feitos, com ar-condicionado, que a pessoa consiga sair de um ônibus para o outro, com passagens eletrônicas, que você consiga andar de um lugar a outro sem problema nenhum. Só copiar o que dá certo em Curitiba, que é um exemplo mundial, nacional de transporte público. Então, existem cidades que a gente só copiar o que dá certo e fazer aqui em Campos. Campos tem dinheiro. E outra coisa, ele falou que ele conseguiu agora 540 milhões do PAC, que não conseguiu. Esse é um dinheiro emprestado que nós vamos pagar. São 2 anos de carência, mais 10 anos, e eu estou chamando isso da venda do futuro. E se
der tudo certo e a gente sentar na cadeira e se não for empenhado, eu vou cancelar esse contrato. Porque uma cidade que está quase 2 bilhões de reais em caixa não precisa pegar 540 milhões de reais emprestado para investir no transporte. A gente tendo dinheiro aqui porque poderia ser emprestado pela própria Fundecam. Então eu não entendi essa venda do futuro novamente, pegar 500 milhões de reais para a gente pagar 1,5 bilhão, 2 bilhões, como aquele empréstimo que foi pego lá atrás, na época da Rosinha, e a gente até hoje não conseguiu pagar, pegou 300, 400 milhões, já pagamos mais de 2,5 bilhões, e a população, a gente paga, né? Nós cidadãos de Campos que pagamos. Então, transporte público tem solução, basta querer fazer. Candidato, o senhor falou sobre acessibilidade no transporte público. Essa semana, durante as entrevistas, eu até citei um exemplo de uma denúncia que a gente recebeu na Band, de um cadeirante tendo que se arrastar pelo chão do ônibus, porque o elevador de acessibilidade estava quebrado. E aí os ouvintes, né, enviaram um vídeo para a gente, e a gente até comentou aqui com o atual prefeito, o Vladimir Garotinho, sobre isso. Como fazer com que tenha mais acessibilidade, né, no transporte para os PCDs, além da renovação da frota? Porque a renovação da frota, em tese, substitui o transporte de veículos que estão sucateados. Sim. Mas a gente precisa de uma administração e também de uma fiscalização maior. Como fazer isso? Como eu disse, tem que começar do zero o transporte. A inclusão é um dos principais projetos meus do governo, até porque eu sou um dos embaixadores nacionais das Olimpíadas Especiais Brasil, junto com o Zico, junto com o Cafu. Então, a inclusão está na minha vida há mais de 15 anos. Tem um projeto Para Esporte, que é um projeto voltado para pessoas com deficiência, que acontece na UENF. A gente atende quase 500 crianças com deficiência, de graça, Alfredo. Projetos esportivos. Atende, enfim, lá não existe lado político, a gente atende de campus inteiro, pessoas da PAI, da POI, da Prefeitura. Então, uma das grandes reclamações, Leandro, é realmente o transporte para eles chegarem lá na UENF hoje. Não só o dos universitários, mas ele. Então, essa questão da inclusão, nós estamos falando, gente, de cerca de 20% da população de Campos tem algum tipo de deficiência, que seja física, intelectual, auditiva, enfim. Então, quase um quarto da população de Campos tem algum tipo de deficiência. Deficiência intelectual chega a ser 7, 8%. Se nós não olharmos com carinho, realmente colocá-los na sociedade como pessoas 100% normais, como nós somos, a gente está fazendo um crime. Então não adianta chegar perto de eleição e falar que vai fazer inclusão. A inclusão é tudo, não só o transporte público, mas colocar ele em programas sociais. Hoje a gente tem, por exemplo, na casa da pessoa com deficiência intelectual, apenas a PAI, a POI e a PAP. E o Para Esporte. Mas isso a gente tem que fazer a nível municipal, no contraturno escolar, colocar nas vilas olímpicas, ter mediadores. Eu fui o pioneiro a cobrar mediadores para a Prefeitura de Campos. Eles têm direito a estudar, eles têm direito a fazer tudo e, com certeza, direito a andar de ônibus, andar do transporte público. Campos tem 4.000 km², Campos é gigante. Então a gente tem que realmente olhar o transporte público, que é um fomentador da nossa economia, é um fomentador do agronegócio, porque se você não conseguir chegar do turismo, se a gente não conseguir sair e chegar no lugar, a gente não consegue desenvolver nada. Principalmente o turismo, que eu acho que é um potencial desperdiçado gigante na nossa cidade. Candidato, a gente está falando de acessibilidade no transporte público, mas e a acessibilidade urbana? Qual o planejamento da sua campanha, ou pelo menos aquilo que a campanha pensa para tornar a cidade acessível? Primeiro, ajeitar as calçadas da cidade, porque o que nós estamos vendo de gente caindo e se machucando nas calçadas, ao redor do Jardim São Benedito, aquilo é um absurdo. Então, a gente realmente tem que acertar as calçadas da cidade. A questão do transporte, trazer o transporte para perto do centro. Eu tenho um programa muito bacana de revitalização do centro da cidade, programa real realmente de revitalização do centro, trazendo o turismo para a Orla do Paraíba, ali com Orla Náutica, trazendo de volta o Rema Campos, de volta barzinhos, e transformar, porque nós fomos construídos, o campo foi construído de costas para o Paraíba. Aí cidades que tem um rio tão bonito, tem uma orla gostosa que você tem que andar, tem que curtir e trazer o turismo para dentro. Então, faria o terminal principal, que tem a ver com a acessibilidade que nós estamos falando, perto do centro da cidade, traria de volta o comércio no centro da cidade através de incentivo e parceria com o comércio, trazendo uma parte da administração pública para lojas do centro da cidade. Hoje são centenas e centenas de lojas alugadas para secretarias ou subsecretarias, superintendência. Então, alugaria lugares no centro da cidade para trazer um pouco do poder público para dentro do centro da cidade. Colocaria aqueles fios que volta e meia pega fogo
que já existe um projeto ali, se a gente andar no centro da cidade, já existe a questão de botar subterrâneo, só que não foi feito. Esqueceram de falar quando fizeram a obra com a concessionária de energia. Então existe realmente um projeto muito legal de revitalização do centro da cidade, junto com o transporte, junto com a acessibilidade de você, através dessas linhas circulares, para você poder circular e ajeitar as calçadas. E nós temos na questão da acessibilidade o que está sendo um crime, o que está acontecendo em Campos, que foi, eu não sou contra ciclofaixas, tá, gente? Eu sou a favor das ciclofaixas, mas o certo são ciclorotas. Pega o que Amsterdã fez, que hoje é a capital mundial do ciclismo, que ele conseguiu diminuir em 80% o uso de carro e implementar o ciclismo através de ciclorotas. O que é uma ciclorota? Você vai de um ponto A a um ponto B, mas às vezes você tem que desviar, igual o carro tem que desviar. Aqui não, aqui pegaram uma ciclofaixa e atravessaram a cidade de ponta a ponta. Você, na hora de qualquer esquina, qualquer um, quase já atropelou uma bicicleta, porque as bicicletas estão indo na mão e na contramão, é uma bagunça danada, você olha para um lado e a bicicleta vem do outro, tanto que aumentou em quase mais de 100% acidentes de bicicleta e de motos, depois que colocaram essa ciclofaixa. Se for no Ferreira Machado, nos últimos 3, 4 meses, dobrou, comparado ao ano passado, a quantidade de acidentes por causa de acidentes de trânsito. Então foi mal planejado, nada contra o uso de bicicleta, deixar muito claro. Mas tem que haver um trabalho pensado e estudado junto ao IMTT, com ciclorotas que você consiga andar de ponta a ponta na cidade, mas às vezes que você desvia, como nós andamos de carro, às vezes desviam, como os ônibus desviam, só que não da maneira errada que foi feito. Então, a acessibilidade em Campos tem que ser planejada, não só no transporte público, como nas bicicletas e como os pedestres andando nas calçadas, que hoje estão caos, cheio de buracos, cheio de... As obras aqui são feitas o inverso, em vez de a gente começar de baixo para cima, que é vir com a parte de esgoto, com os bueiros, não, eles botam asfalto primeiro, depois vem quebrar, e aí você quebra carro, quebra bicicleta. Então falta planejamento, falta gerenciamento na atual Prefeitura de Campos. Ainda falando sobre transporte, eu acho que a experiência para o usuário, né, do transporte público de Campos, ela é ruim por uma série de motivos. Uma delas é o local onde elas aguardam esses ônibus para poder embarcar. A gente tem um terminal lá na Beira Rio, não, na 15 de novembro, né? Na Beira Rio. Na Beira Rio. A gente também tem a rodoviária Roberto da Silveira, tem a rodoviária do Shopping Estrada. O senhor consta no plano de governo, né, do senhor a reforma deles. Como executar? Elas hoje são administradas pela Codenca. O senhor pretende, né, manter elas sob a administração da Codenca também ou para o outro órgão, centralizar isso num órgão só, como o IMTT, por exemplo? Eu acho que a Prefeitura tem a obrigação de manter o bem público. Não está mantendo por incompetência. A minha ideia na questão da 15 de novembro é tirar os ônibus dali da 15 de novembro para fazer uma orla turística, com orla náutica, como eu disse, trazer de volta ali os esportes náuticos, jet ski, Rema Campos, lugares para ter show à tarde, ver o pôr do sol, transformar aquilo num lugar que a gente tenha prazer de ir ali. Hoje o pessoal dali vai na Pelinca ou vai num barzinho no Guarulhos, vai na Baixada, mas você pegar a orla nossa e transformar ela num lugar bacana, seria muito interessante. E pegar Roberto Silveira e outros terminais e colocá-los de uma maneira decente. Hoje, se a gente for na rodoviária, no Shopping Estrada, se estiver chovendo, é melhor você nem ir, porque aquilo virou goteira para tudo que é lado. A gente foi outro dia, eu fui viajar lá outro dia, não tinha onde ficar. É uma vergonha nós termos um Shopping Estrada do jeito que temos e uma Roberto Silveira do jeito que tem. Então, isso é falta de organização do poder público e realmente a gente tem que transformar aquilo num lugar que a pessoa tenha qualidade de vida para poder esperar um ônibus, qualidade para você poder comer um lanche, ir num banheiro decente, porque hoje não tem privada, não tem nada. Então, isso aí é má gestão, mas eu vou resolver isso. Vamos falar de desenvolvimento econômico. O senhor já citou, pensou sobre isso nas falas anteriores, mas eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo. Por exemplo, a atração de empresas, grandes empresas que geram muitos empregos. Como o senhor faria isso? Esse é o meu principal meta como prefeito de Campos. É transformar Campos numa cidade autossuficiente sem que seja dependência da prefeitura. Campos hoje é 100% dependente da prefeitura. Nós temos a sorte de ter o ROIT, só que o ROIT veio para cá e foi mal usado, Alfredo. O ROIT foi feito para inchar a máquina e fazer assistencialismo puro. De novo, eu repito, eu não sou contra programas sociais, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a cidade precisar desse programa social. E como que a gente resolve isso?
fazendo parcerias, fazendo isenção fiscal para vir grandes empresas, para trabalhar em parceria com o Porto do Açu, para exportar por aqui. Nós temos hoje, Campos é maravilhoso estrategicamente, porque ela está no meio de duas grandes capitais. Nós temos a rodoviária, o aeroporto dentro da cidade, temos a BR-101 passando, temos o Porto do Açu, temos o ROD. Então a gente tem que investir na vinda de empresa. A gente não deixou de vir, perdemos a Havan, perdemos a Italac, perdemos a fábrica de macarrão. Hoje a gente não tem grandes indústrias em Campos. E nós temos o Porto do Açu aqui do lado. Eu tenho conversado muito com o pessoal do Porto do Açu, eles estão muito empolgados até com a minha vinda e falando assim, poxa, seja parceiro da gente. Vamos trabalhar para que a gente possa produzir, para a gente possa gerar emprego. Exemplo de Rio das Ostras, lá atrás. Rio das Ostras fez a ZEM, a Zona Especial de Negócio. Ele desapropriou 4 milhões de metros quadrados, incentivou, em parceria com o governo do estado e o governo federal, que as empresas fossem para lá, tanto que, sendo que 80% da mão de obra teria que ser local. Aí cabe à prefeitura qualificar as pessoas hoje que não são qualificadas, capacitá-las para elas poderem trabalhar, e investir no agronegócio, no pequeno, médio, grande agronegócio, para poder, às vezes, exportar pelo Porto do Açu, ou para pequenas. Hoje, por exemplo, a cooperativa que atende nossas escolas municipais, são 255 escolas, 73 mil alunos, são do Espírito Santo. Nem a cooperativa que atende os nossos alunos é de Campos. Então a gente está andando para trás, a gente não está incentivando o desenvolvimento econômico. Sendo parceiro, por exemplo, eu nunca, numa pós-pandemia, cobraria 5 anos retroativo de IPTU. Isso foi um crime que o Vladimir Garotinho fez. Acabando a pandemia, ele foi lá, cobrou 5 anos de retroativo de IPTU. Aí eu, como vereador, fui lá, fiz o refis, o parcelamento de IPTU 2021, parcelamento 2022, parcelamento 2023. 2023 ele mandou um recado para mim que não ia fazer porque era o vereador de oposição que estava fazendo. Então a população que se dane. Então a gente realmente está vivendo uma ditadura no qual hoje nós temos, eu vou dar um dado muito importante, se alguém entrar no Ministério de Cidadania agora, no governo federal, vai ver que nós temos 230 mil pessoas no CAD único. O que é isso? Recebem Bolsa Família. O que isso quer dizer, Leandro? 230 mil pessoas não têm emprego em Campos. Aí nós temos mais 20 mil cartão Goitacá. Mais 20 mil pessoas não têm emprego em Campos. Então, já 230 mais 20, 250 mil. Aí nós temos a caixinha de Pandora, que são os RPAs. Mais 15 a 20 mil pessoas. Então, nós estamos falando aí de 270 mil pessoas em Campos não têm emprego. Segundo o IBGE, nós temos 483 mil habitantes. Vamos arredondar para 500. 54% da população de Campos não tem emprego formal. Isso é um absurdo. Vive de quê? De benefício. Aí eu fiz um projeto de lei dentro da Câmara agora, que era o seguinte, mantenha os programas sociais. Eu fiz um vídeo esse dia, eu vou manter o cartão Goitacá, eu vou manter o restaurante popular, não vou acabar com programa social nenhum. Mas vou fazer de tudo para que eles tenham o melhor programa social do mundo, que é o emprego. Eu fiz um projeto de governo, um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, que era para manter os programas sociais e qualificar a população de Campos para fazer curso de pintor, curso de costureira, curso de sabatagem, o que seja, para poder essa pessoa ter oportunidade de emprego. Ficamos 2h30 discutindo lá, o líder do governo recebeu uma ligação, o chefe mandou vetar o projeto. Então ele não quer qualificação profissional, ele quer que as pessoas fiquem refém dele por voto de cabresto. Enquanto a gente não acabar com essa mentalidade em Campos, a gente não vai se desenvolver economicamente. A gente tem que manter os programas sociais, mas paralelo a isso, trazer indústria com isenção fiscal, ser parceiro do comércio, investir no agronegócio com verdade, através de regulação fundiária, porque a gente sabe que nossas terras vieram de herança, passou de avô para de filho para neto, então a gente tem que regularizar isso. Tarcísio está fazendo isso em São Paulo, dando título de terras para as pessoas, uma prefeitura com 2 bilhões de reais em caixa, incentiva o pequeno e médio produtor através de cooperativa para a gente produzir, para a gente atender a nossa demanda. Por exemplo, eu tive em Farol semana passada, eles são 1.500 pescadores, olha o que acontece hoje. Eles vendem para a Vila dos Pescadores ali, para a cooperativa que eles têm, vende o camarão, por exemplo, a 5, 6 reais, o camarão vai para o Rio Grande do Sul, é embalado lá no Rio Grande do Sul, volta para Campos e é vendido por 30, 40 reais. Qual é a lógica disso, Alfredo, Leandro? Não tem lógica isso. Por que não manter esse produto aqui interno ou até exportar esse produto? E que os pescadores ganhem mais e que nossa mão de obra ganhe mais. A gente tem que trazer nossa mão de obra, as grandes obras de Campos hoje não são feitas aqui, são feitas por grandes construtores que são da Baixada do Rio de Janeiro. Então, assim, e os pequenos produtores não têm o que vender. Você entra no centro da cidade, 70% do comércio fechou. Falta incentivo.
Então, o objetivo principal da nossa campanha, desenvolvimento econômico, geração de emprego, autossuficiência. Hoje nós somos refém de um único caixa, Prefeitura de Campos. Se o ROT acabar, a Prefeitura quebrar, todo mundo pode pegar a mala e ir embora de Campos. É isso que a gente tem que pensar lá na frente, que o ROT é finito e o ROT foi feito para isso, Leandro. Para a gente investir para que a gente seja autossuficiente. A gente tem que gerar riqueza. A Prefeitura não gera riqueza. Quem gera riqueza é o comércio, é o agro, é a indústria, é a geração de emprego, no qual vai pagar imposto para a Prefeitura fomentar o desenvolvimento. Não bancar. E aí é o absurdo que a gente escuta, estou injetando 130 milhões na economia de Campos. Porque pagou o salário? Injetar dinheiro na economia é trazer indústria, trazer comércio. Por exemplo, ele outro dia foi para o centro da cidade, a Prefeitura de Campos, com o Vladimir Garotinho, comemorou que 1 milhão de pessoas comeram no restaurante popular. Quem tem fome tem que comer. O restaurante popular não tem que ser só um, tem que ser 2, 3 e principalmente onde precisa. Agora, a gente não tem que comemorar que 1 milhão de pessoas comeram no restaurante popular. A gente tem que comemorar que 900 mil comeram, que 800 mil comeram, que 700 mil comeram, que está diminuindo as pessoas, que as pessoas passem a ter a liberdade por ter emprego e a dignidade de você ter sua autossuficiência. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade da família Garotinho, do voto de cabresto, deixar eles na mão da Prefeitura. Então, é esse o nosso principal objetivo, libertar o povo de Campos. Candidato, o senhor citou uma parceria com o comércio. Hoje à tarde eu estava conversando com diretores de uma rede, de uma loja, né, de uma filial, de uma rede grande de lojas que tem 2 lojas em Campos, no centro ali. E eles comentaram sobre a falta de diálogo com o governo e também sobre a falta de incentivo, né, do poder público. E o senhor citou o incentivo ao comércio local. Qual molde seria esse incentivo? A gente tem que ver por área, né? Por exemplo, se uma grande empresa viesse para cá, como a Van, por exemplo, queria vir, eu soube que houve uma negociação de isenção de IPTU de 10 anos, eu não posso afirmar, mas a gente escutou essa história. Lógico que eu daria 10 anos de isenção fiscal para uma Van para vir, que é 1.000, 2.000 funcionários, para ela trazer o desenvolvimento econômico para cá, contanto que ela colocasse a nossa mão de obra trabalhando. No centro da cidade, 70% das lojas fecharam. Por que não ajudá-los através de incentivo? Por exemplo, por que não transformar centro de Campos em prédios habitacionais? Com menos garagem, para que eles possam trabalhar ali dentro. Com menos garagem, você consegue construir mais apartamentos. Construindo mais apartamentos, o valor vai ser menor. Então, você consegue mudar o plano diretor, você consegue dar um incentivo fiscal, às vezes, dentro do poder, né? Lógico, com toda a cautela, para não ser injusto com uma área ou outra, mas pensando no desenvolvimento econômico de Campos, a nível estadual, com parcerias com o governo federal, e a nível federal, estadual e a nível municipal. Então, o desenvolvimento econômico é o futuro de Campos. Dá para fazer parcerias, sim, através de isenções, através de parcerias com a Prefeitura, inclusive, como o presidente Kennedy está fazendo aqui no Espírito Santo, injetando dinheiro, aí a fábrica ou a indústria abre, começa a pagar o empréstimo que a Prefeitura deu 5 anos depois de funcionamento. Por que nossas cidades vizinhas pensam no desenvolvimento econômico e a gente pensa só no assistencialismo e no voto de cabresto e a população cada vez mais refém da Prefeitura? Não adianta prometer em véspera de eleição. Nós estamos vivendo isso há 40 anos. São 40 anos que a gente vai aumentando o número de pessoas dependendo da Prefeitura. A gente tem que mudar isso. Está na hora, já deu. Basta. Vamos falar de saneamento? O senhor está ainda na Câmara Municipal e a Câmara teve vários embates com esse tema saneamento. E aí, lá, né, o senhor se colocou como um crítico do que está acontecendo, né, principalmente com a concessão de água, mas temos também a da limpeza pública. Agora, né, sendo eleito, com essa possibilidade de o senhor, né, vir a ser prefeito, qual o seu pensamento em relação a isso? Quais são as medidas que o senhor gostaria de tomar? Não foi só eu, foram os 25 vereadores. Nós vetamos a prestação de conta da Água do Paraíba durante 3 vezes. Todos, por unanimidade. Então a Câmara de Vereadores foi 100% correta a reprovar a Águas do Paraíba. Que primeiro começa com esse absurdo de cobrar 100% de esgoto, onde às vezes não tem nem esgoto. E a gente sabe que o que volta geralmente o tratamento de esgoto chega de 50%. Então nós estamos cobrando o dobro do que seria cobrado, sendo que Campos, inclusive teve uma entrevista aqui com o prefeito, ele falou que 90 e poucos por cento, e é mentira. O que nós temos de Campos hoje são 54% de saneamento básico na cidade. 47% da cidade de Campos não tem saneamento básico. E uma concessionária que, se bobear, é uma das maiores taxas do Brasil, cobrando 100% de esgoto e às vezes onde não tem esgoto. Eu sei que eu ajudei a trazer a água para Codim,
lá na época, e eles estão só conseguindo trazer água, não fizeram a parte de esgoto. E eles pagam água e esgoto. Qual é a lógica disso? E existe uma lei no qual, quando a Câmara de Vereadores reprova 2 vezes a conta da concessionária de água, de energia, o que seja, o prefeito tem autonomia sim para mudar. Agora vem a questão, por que o Vladimir não trocou a Águas do Paraíba? O que aconteceu por trás desse jogo aí, se já foi 3 vezes vetado e não foi feito nada? A gente continua pagando uma das maiores taxas de água do Brasil, nós continuamos tendo 47% da população sem água e esgoto e continuamos pagando 100% de esgoto no qual a gente não usa. Tem alguma coisa errada nessa história. Então vem falar que acordou que não aumentou tarifa, não aumentou não, tinha que pegar, fiscalizar, botar para funcionar e senão bota para fora. O que a gente não pode é ficar sendo refém dessas tarifas absurdas e realmente ficar vivendo uma coisa que não dá para pagar. As pessoas não estão conseguindo viver em Campos. Aí vem dizer que vai injetar dinheiro na economia, não injeta o dinheiro. A pessoa que não recebe o salário da prefeitura hoje, que é o caixa principal, ela paga a compra dela, paga a conta de água, de luz e reza para chegar no outro mês. Ou a gente traz desenvolvimento e arrocha realmente o transporte público, arrocha realmente a concessionária de água, a concessionária de energia, para que a gente tenha um serviço de qualidade defendendo a população, não defendendo a prefeitura. E é isso que está acontecendo hoje. Eu duvido que algum cidadão está satisfeito com a Água do Paraíba. E a Câmara fez o papel dela, reprovou 3 vezes. O prefeito, Vladimir Garotinho, que não fez o papel dele, de trocar ou fiscalizar ou multar diariamente. Nós ficamos aí praticamente 1 mês com água sem conseguir beber. Todo mundo sabe disso. Com cheiro absurdo. Aquilo ali era para ter feito multa diária, até cadê o relatório deles? Nós vamos cobrar o relatório deles na Câmara de Vereadores lá. Mas está faltando gestão do prefeito para realmente tomar atitudes firmes. Porque poder fazer ele já poderia. Ainda falando sobre saneamento básico, a população de Guarulhos, principalmente das áreas mais afastadas, né, de Guarulhos, e aí eu cito o Parque Aldeia, porque a gente recebe, né, Alfredo, muita reclamação de esgoto vazando para dentro da casa das pessoas. Absurdo. E aí o campista, ele não tem, né, uma relação muito boa com Águas do Paraíba e nenhuma experiência muito agradável com o serviço de fornecimento de água e também de tratamento de esgoto nas mãos do poder privado. Há possibilidade no governo do senhor da criação de uma empresa pública que vai administrar esses serviços? Eu não sou a favor de empresa pública administrar serviço, que eu acho que pode começar bem e daqui a pouco pode piorar mais do que é. Mas se for necessário para a mudança, até que venha uma concessionária correta, como foi feito, por exemplo, na BR-101, tinha uma concessionária que não fez nada, entrou uma concessionária nova que realmente começou. Hoje a gente tem 70% da nossa duplicação feita. Por que uma não fazia e a outra fazia? Que é questão de competência. Então eu acho que tem que ser privatizado sim, eu acho que tem que ser através de licitação, mas pessoas competentes que sigam as normas do prefeito. Eu sou a favor de licitação para que alguém faça, eu não sou a favor do poder público tomar conta. Agora, se tiver que pegar, não está fazendo, e tiver que tirar, porque já poderia e realmente até ser feito, eu não vejo problema. Aí mostra a competência da gestão atual ou da nossa gestão para realmente a gente botar um serviço digno da população. E não é só no Parque Aldeia, eu conheço o Parque Aldeia, é invasão de Donana, Codim, enfim, Campos inteiro. A própria Novo Jockey, eu fui no Novo Jockey, é esgoto subindo, que as pessoas têm que sair em cima do esgoto. Então Campos está realmente... Isso nós estamos falando de lugares que a gente conhece. Agora, se você for lá para o meio do interior mesmo, não tem nem água nem esgoto. Como eu falei, quase 50% da população de Campos não tem saneamento básico. Agora, em relação à limpeza pública, a coleta do lixo, a falta da coleta seletiva, qual a sua visão a esse respeito? Atraso. Qualquer cidade de grande porte já tem a coleta seletiva. De novo, é gestão, gente. Assim, a gente tem visto muito lixo na cidade, a gente tem visto... caminhões não passando no cotidiano, lixo. Agora, de novo, isso é licitação, tem que ser cobrado. Mesma coisa, gente. Nós estamos repetindo falta de gestão e de cobrança do serviço público em cima das concessões que são feitas para cuidar da gente, que é o básico. A gente paga imposto e paga muito para isso. Então, a gente tem que ter direito a saneamento básico, a limpeza das ruas, a retirada de lixo, com a coleta certa, até para poder, ecologicamente correto, qualquer país do mundo hoje está fazendo. Campos é uma cidade pequena mais, Campos tem 500 mil habitantes, poxa. Então falta realmente uma gestão que cobre, e se não der certo, troca, gente. O que a gente não pode é ficar refém, não, essa aí deixa.
Aí só se tem alguma coisa por trás, Alfredo, que a gente não sabe o que é e está deixando a gente viver nesse caos. Porque não tem ninguém satisfeito com a coleta de lixo, não tem ninguém satisfeito com o saneamento básico, não tem ninguém satisfeito com o transporte público e não tem ninguém satisfeito com a saúde. Agora a gente tem fachadas maravilhosas. Agora você entra dentro dos locais, tá a mesma coisa, falta de pirona, pinta uma UBS, inauguramos uma UBS, só pintou a UBS, funciona 2 semanas, para de funcionar. Então assim, é engana-trouxa, desculpa o termo, mas nós estamos vivendo um engana-trouxa nas promessas, mas não funciona. Ninguém, se perguntar para 90% da população, ela não está satisfeita com a saúde, ela não está satisfeita com o transporte público, ela não está satisfeita na conta de água. Então, mas está melhor que o último governo. A gente pode comparar o horrível com o terrível. A gente está vivendo uma cidade com 3 bilhões de receita ano, mais 1 bilhão e pouco do que o governo estadual, mais as emendas parlamentares. Era para a gente estar voando. 1 bilhão gasto na saúde, 800 milhões gasto na educação. Nossa educação está um caos, um caos. E aí a gente entra no tema educação. Tivemos agora a nota do IDEB, muito se discutiu se era boa, se não era, se evoluiu, se involuiu. Quais são as suas críticas e sua opinião? Não evoluiu, piorou. E eu vou te provar isso agora aqui. Como que calcula a nota do IDEB? Para quem não sabe, o prefeito Vladimir, nos últimos 10 anos, não é só o prefeito Vladimir, nos últimos 10 anos, o índice de desenvolvimento educacional de Campos está entre os 3, 4 piores do estado. Até ano passado estava em 87º de 92. E batia 89, 87, 86 de 92 municípios. Com a nota 4.2, 4.3, se eu não me engano. E aí o prefeito vai para a rede social e fala que a nota do IDEB subiu para 5.3, não foi isso? Ele falou 5.3, que é a melhor nota da história do IDEB. É 5.4. 5.4. Sabe como que é calculado o IDEB? Porcentagem de aprovação vezes porcentagem da nota. Então é a aprovação e a nota. O governo federal, ele na época da pandemia, ele pediu aprovação automática. Isso era 2020, 2021. E aí, o que seria o certo? A partir de 2022, o aluno tem que estudar e tem que passar de ano. Se não passar de ano, tem que ser reprovado. Nós estamos indo para 2025. A aprovação automática continua existindo em Campos. Então, se você tem 100% dos seus alunos aprovados, a sua nota da aprovação vai para 100%. Aí, se as crianças tirarem 0, a média fica 5. Então, tem alguma coisa errada. Eu fiz uma postagem sobre isso, deve ter mais de 200 comentários. 80% professores da rede educacional estadual. E falando, Twin, é inacreditável. Crianças de 8, 9, 10, 11 anos vêm para a rede, sai da escola municipal, vêm para a rede estadual, não sabe escrever o nome. Então isso é um dos maiores crimes que a atual prefeitura está fazendo com o futuro de Campos. Aí nós estamos falando, entra no MEC, Ministério de Educação, qualquer um, eu desafio qualquer um a entrar no MEC, no governo federal, vocês vão ver que 68% das nossas crianças, 68% das nossas crianças, até o 2º ano fundamental, não sabem ler e escrever, não são alfabetizadas. O que vai acontecer com essas crianças, Leandro? Elas têm 10, 9, 8, 9, 10 anos de idade. Quando elas tiverem 16, 17 anos, elas vão fazer o quê? Cheque cidadão, Bolsa Família. E aí, cara, nós estamos criando um leque de pessoas dependendo do poder público. Não vamos conseguir ninguém para trabalhar nas empresas que nós vamos trazer para cá, não vamos conseguir trabalhar. Isso é um trabalho que tem que ser de ambos os lados. Investir na educação de base, botar nossas crianças, se tiver que repetir de ano, repete, mas ela tem que saber ler, escrever. Investir na educação de base, cria uma massa nova. Isso é rápido. Você pega a criança aí de 8 anos, 6 anos de idade, em 2 gestões de governo, ela vai estar com 16 anos sabendo ler, sabendo escrever, sabendo matemática, sabendo história. E aí você vem trazendo com incentivo fiscal, indústria, comércio, desenvolvimento econômico, parceria com o comércio local, parceria com o Porto do Açu, parceria com o agronegócio. Uma hora isso aqui vai se encontrar. Aí quando isso aqui se encontrar, a gente vai ter orgulho da nossa cidade. Agora, se você tem quase 70% das nossas crianças analfabetas, infelizmente, e não temos desenvolvimento econômico, o que vai ser de Campos? Acorda, gente, pelo amor de Deus, Campos está vivendo um caos, está vivendo um fake news e as pessoas estão caindo nesse fake news. O que Vladimir Garotinho está fazendo com Campos é um crime. Qualquer cidadão que enxergue que 70% das nossas crianças não são alfabetizadas e não tem indústria na cidade, não tem comércio, 70% do comércio do centro da cidade fechou e não tem um empresário em Campos que seja satisfeito, aonde que Campos está se desenvolvendo? A gente está andando para trás.
Candidato, o senhor citou o nível de aprovação dos alunos aqui em Campos, né? Subiu nos últimos dois ciclos de gestão, né? De 80 para casa dos 90, subiu 10 pontos. Geralmente ficava sempre ali nos 80, foi para os 90 a taxa de aprovação. E aí o governo utiliza a metodologia hoje na rede municipal de ensino, chamada progressão continuada, que aprova o aluno, né, do ano para o outro, mesmo que ele tenha reprovado ou tirado uma nota muito... Aprovação É automática. a aprovação automática, que na verdade o nome é progressão continuada, o nome, É a mesma coisa. O nome técnico, né? E aí o governo fala que utiliza essa metodologia para corrigir a distorção idade-série e também para diminuir a evasão escolar. Como que o senhor pretende solucionar esses problemas sem ser com a aprovação automática? A aprovação automática, isso não existe, gente, em lugar nenhum. Sabe por que 90, pulou de 80% para 90%? Porque 10% não vão à aula. Então, assim, por isso que ele pulou de 80% para 90%, que 10% não frequenta a escola, que é a questão da evasão escolar. E o projeto de evasão escolar da Câmara Municipal é meu. Você induz a criança a ficar dentro da sala de aula através de uma série de regras e incentivos, inclusive com contraturno escolar, porque eu tinha isso quando eu fui presidente da Fundação Municipal de Esporte, estudava de manhã e ia para a Vila Olímpica à tarde, estudava à tarde e para a Vila Olímpica de manhã. E aí a gente conversava com as diretoras para dar um ponto em matemática, um ponto em português, e tinha gente que se matriculava nas escolas porque queria fazer esporte. Nós pulamos de 1.200 atendimentos para 21 mil atendimentos na Fundação Municipal de Esporte, em parceria com a educação. Educação, cultura e esporte tem que andar de mão dada. A gente tem que incentivar nossos alunos a irem para lá e incentivar nossos alunos a realmente estudarem e aprenderem. A aprovação automática não existe, gente. Aí falta a valorização do profissional de educação, falta a melhora na infraestrutura das escolas, ar-condicionado. Nós estamos falando de uma prefeitura bilionária. Hoje Campos tem quase 2 bi guardado em caixa. Para quê, Leandra? Por que não investir na nossa educação? A educação é o pilar de tudo. A educação, sem educação, a gente não estaria conversando aqui. A educação que forma o jornalista, a educação que forma o médico, a educação que forma o engenheiro. Então a gente tem que investir na nossa educação. Não adianta você fazer, como é que chama que ele está falando? Que isso é história. É aprovação automática. Aprovação automática, pronto, é aprovação automática. Você faz a aprovação automática, você não vai formar cidadãos preparados para nada. Então a gente tem que investir na educação de ensino, que a pessoa, agora, valorizando o profissional. Eu acho que tem que ser valorizado. Eu fui 2 vezes, a gente conversou antes, fui 2 vezes à Coreia do Sul, 2 vezes à China, a gente estava conversando um pouco antes. O único que ninguém pode receber mais do que é o professor. O professor recebe o maior salário de todos do Oriente e o mais respeitado, porque sem ele não existe país. Vamos falar de saúde, né, e atenção básica. Né? A gente tem várias reclamações, né, com relação a atendimento, demora de marcação de exame, de retorno ao médico, né? E isso tudo impacta muito no emocional do cidadão, né? Qual seria, ao seu ver, a solução para a atenção básica? Vou começar com a minha área, que é o esporte. É provado pela ONU que a cada $1 investido no esporte são $4 economizados na saúde. Então, se a gente fizer esporte desde a infância, a gente vai economizar bilhões e bilhões de reais na saúde. Isso é uma coisa. Outra coisa é investir na saúde de base, na prevenção. Porque hoje se fala muito em hospital de emergência e aí fica marcações de consultas e de exames que demoram meses, cirurgias que às vezes demoram anos. Se a gente investir na educação de base, na saúde familiar, na prevenção, a gente consegue mudar. Nós temos algumas propostas que são parcerias com hospitais particulares e hospitais filantrópicos, que já existe uma parceria, mas uma parceria mais firme. Hoje o repasse está demorando demais para passar, eles estão tendo problemas muito graves. Temos um plano de voltar com um plano de saúde para o servidor público, nós estamos falando em 20 e poucas mil pessoas, é lógico que subsidiado pela prefeitura uma parte, mas eu já conversei inclusive com alguns planos de saúde e a gente consegue uma tarifa bem baixa para o número de quantidade, isso vai desafogar um pouco a rede pública, fazer realmente um multirão de marcações de exames junto à rede particular, junto aos hospitais filantrópicos, junto aos hospitais de emergência, para zerar essa fila da questão dos exames, zerar essas cirurgias e começar uma saúde do zero, mas investindo na saúde de base, na saúde familiar, na saúde na área rural, nas UBS funcionando bem, para que não chegue ao ponto dessa questão de cirurgia. Lógico que emergências vão acontecer, mas
com um uso bem menor. Hoje o que acontece, as pessoas não se cuidam, não têm a saúde familiar, não têm a saúde da prevenção, a saúde de base, e aí qualquer hora que está doente, aí já vai para o Ferreira Machado, já vai para a HGG, e os hospitais não têm capacidade, porque além de atender Campos, atende a região toda nossa do Norte e Noroeste Fluminense. Então, se a gente zerar em parcerias com Faculdade de Medicina, parcerias com Faculdade de Enfermagem, faz um mutirão, zera, e começa a investir na saúde de base, lá para prevenção, para a gente poder ter uma saúde de R$1 bilhão, Alfredo. A gente consegue fazer qualquer coisa na saúde. R$1 bilhão. É mais do que o orçamento de que muitas cidades. Então, realmente, está faltando gestão. A gente está muito preocupado só no assistencialismo e nessa questão do voto de cabresto. Falta gestão em todas as áreas. Dá para fazer. Nós temos uma cidade maravilhosa, espetacular. Então, falta realmente a gente parar, planejar e organizar. E outra coisa, colocar pessoas técnicas em cada secretaria. Não se negocia secretaria. Secretaria tem que ser pessoas técnicas. Nem que a gente tem que importar uma pessoa. Mas não se negocia por partido, ou por ser vereador, ser deputado. Não existe isso. Saúde tem que ser... Saúde e educação são duas prioridades que a gente tem que tratar com muito carinho, muito cuidado e muita competência. Candidato, o tempo passa rápido, né? Rápido. Nosso tempo está se encerrando. Eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais para o nosso ouvinte. Obrigado por me receber aqui. A gente quer realmente transformar Campos numa cidade que ela sempre mereceu ser. Infelizmente, nós estamos nas mãos das mesmas famílias tomando conta da nossa cidade há mais de 40 anos, ou indicados por eles, ou filhos deles, né? Nós tivemos Arnaldo, Caio, Garotinho, Rosinha, Vladimir. Então, são as mesmas famílias ali e Campos não vai para frente. Então, a gente precisa parar com essa questão do assistencialismo puro e trazer desenvolvimento econômico e trazer o principal programa social que existe no mundo, o melhor de todos, que é a geração de emprego, através de indústria, através do agronegócio, através de parceria com o comércio e realmente botar Campos no trilho que ele sempre mereceu ser, que é uma cidade modelo, uma cidade exemplo, que já foi uma das mais ricas no passado e vai voltar a ser na nossa gestão uma cidade que você vai voltar a ter orgulho. Bom, hoje nós entrevistamos aqui no Band Notícias o candidato do PRD, Twin, né, que esteve aqui com a gente falando das suas ideias e seus projetos. E essa semana se encerra desta forma. Estivemos aqui ao longo de toda essa semana ouvindo os candidatos, vamos voltar a ouvi-los em breve e a gente está aqui enquanto veículo de comunicação social prestando um serviço, não é isso, Leandro? Isso aí, Alfredo. Eu espero que o nosso ouvinte tenha aproveitado bastante, né, esses 5 dias, aquele ouvinte às vezes que está na dúvida em quem votar, escutou bastante propostas, né, para os próximos 4 anos aí, porque a gente sabe que a nossa escolha, né, Alfredo, de hoje molda o nosso futuro, molda o nosso amanhã e nada melhor do que o jornalismo profissional para ajudar na sustentação da democracia. E você pode assistir todos esses programas no YouTube. Exato, no YouTube o link fica sempre disponível no nosso Instagram, @BandFMCampos. Uma boa noite a todos e até segunda. Boa noite.